Olá galera, eu sou a Camila Crice, faço parte do grupo PET Geofísica da UFPA. Estou aqui para dar continuidade ao mini curso de LaTeX com a terceira aula e nós vamos continuar falando sobre a estrutura de texto. Bom, vamos iniciar essa aula falando sobre a criação de teoremas. E para nós criarmos o teorema em LaTeX, nós vamos precisar usar este seguinte comando. Primeiro, nós vamos colocar barra novo teorema, entre aspas, eu coloco o novo teorema, que no caso é o teorema que eu quero. No título, eu vou colocar o título que eu escolher para o meu teorema e entre colchetes eu posso colocar o critério de numeração. Lembrando que o critério de numeração ele pode ser o que eu escolher. Nesse caso, eu escolhi que eu quero que ele fosse seção. Então, por exemplo, se nós já estamos na seção 3.5 do texto do artigo, os meus teoremas, quantos eu for colocar, irão ficar neste formato de subseção. E nós vamos representar melhor este exemplo no nosso editor. Já estou aqui no editor e já abri o ambiente de novo teorema. Para cada teorema que eu for criar, eu preciso abrir este comando e abaixo dele colocar o texto que eu quiser. Bom, eu transcrevi para o meu texto de apoio, que nós estamos usando desde a última aula, os dois teoremas que eu vou usar para esse exemplo. Então, para ficar mais fácil, mais rápido, mais prático, eu só vou copiar e colar aqui no nosso editor, certo? Feito isso, não podemos esquecer de finalizar o nosso teorema para poder começarmos o próximo. Bom, vamos fazer isso. E nesse próximo, a mudança que vai ter é que eu quero que o nome dele seja, vou colocar entre colchetes, Gauss, certo? Agora eu já posso colocar o meu texto. O meu segundo teorema diz esta frase que eu estou copiando agora do meu texto de apoio, sem esquecer de finalizar o meu ambiente. Certo, agora já podemos salvar e ver como ficou. Foram criados dois teoremas com essas subseções para acompanhar a seção 2. Certo, já sabemos disso, agora podemos prosseguir. Esses exemplos, eles foram criados bem parecidos, né? Somente com outra numeração lá no nosso editor. Agora vamos falar sobre referências cruzadas. As referências cruzadas, elas são para marcar um local, seja ele uma figura, uma tabela, uma seção, entre outros. E nós vamos fazer localizar esse local, colocar o comando que eu estou demonstrando na página para vocês, e as referências devem ser feitas com o comando do tipo /ref e a marca que eu criar. E se eu quiser colocar a página que ele foi criado, eu preciso adicionar este comando, certo? Vamos entender melhor no exemplo. Supondo que em uma página de número 21 e seção 1.14 seja utilizada a referência cruzada. Isso quer dizer que nessa seção 1.14, nós criamos a marca fórmula X. O comando /label, que está escrito, define a marca que nós criamos para referências futuras. Então, eu posso chamar essa marca que foi criada para qualquer futura página que eu quiser. Veja a fórmula desejada na seção.
Primeiro nós temos a referência com a marca e a página que ela foi criada. Nessa seção foi digitada a fórmula desejada. Veja a fórmula desejada na seção 1.14 na página 21. Isso que nós vamos ter com os comandos das referências cruzadas. Eu não vou fazer no nosso editor porque nós estamos trabalhando com uma única página, então fica complicado a gente ter referências cruzadas trabalhando apenas em uma única página. Agora nós vamos falar sobre as referências bibliográficas. Bom, nós vamos iniciar o comando abrindo nosso ambiente e falando sobre a largura, determinando a largura. A largura é um parâmetro utilizado para determinar a quantidade máxima de itens. Então, por exemplo, se eu colocar nessa largura o número 10, isso quer dizer que eu vou ter apenas 10 itens nas minhas referências, certo? A marca é impressa no texto e serve apenas para para fazer referência dentro do documento usando este último comando. Vamos para um exemplo. Voltei para o meu editor e já tenho escrito no editor um exemplo das nossas referências bibliográficas. Lembrando que esse comando não aparecerá nas referências e só servirão para a gente se localizar de quem será o primeiro, quem será o segundo e assim por diante. Vou abrir o meu ambiente, abrir a referência e colocar minha largura, que no caso é 99, eu posso ter até 99 itens nas minhas referências e vou fazer a minha primeira. Bom, todo início de referência eu tenho que fazer este comando que eu estou grifando agora, colocar a marca, que no caso é Felipe, e escrever a minha referência, certo? Vamos fazer para um outro nome, que no caso será Camila. Não aparecerá essa parte que eu estou digitando. E agora eu escrevo o que vai aparecer na minha referência. Camila S. vírgula, abro chaves, IT barra, título da referência, que pode ser qualquer uma, né? De acordo com a nossa referência que estamos tendo. Vou pular uma linha e vou colocar editora X para diferenciar. E 2021 também, certo? Agora nós já podemos ver como vai ficar. Nós já estamos visualizando que nós criamos duas referências, a número 1 e a número 2, e lembrando também que esses nomes com este comando não aparecem nas nossas referências, certo? Esses exemplos já foram feitos, então podemos pular essa etapa. E os itens bibliográficos também podem ser indicados por nomes. Para usar essa identificação, basta inserir este último comando desta página. Notas de rodapé. Para construir uma nota de rodapé, basta a gente inserir este comando que está na tela. Nós temos o exemplo no slide e nós vamos fazer um exemplo no editor. Já estou aqui no meu editor, vou abrir o comando de criação de rodapé e vou pegar uma frase no meu texto de apoio para a gente exemplificar. No caso, eu vou escolher essa frase no meu texto de apoio. Este comando da criação de rodapé, eu vou colocar onde eu quiser que a frase, a palavra, o texto que eu selecionar esteja no rodapé. Então, eu quero que ela esteja bem aqui nessa parte,
para colocar teorema de resposta ao item, que é a explicação à sigla, na minha nota de rodapé. Para isso, eu só preciso abrir as minhas chaves onde eu quiser que esteja o rodapé. A frase que vai para o rodapé, no caso. Então, salvando e visualizando, nós já temos a frase em cima e abaixo nós temos o primeiro item do rodapé, que é a teoria da resposta ao item. Bem facinho, todo mundo consegue entender. E agora nós vamos para um novo comando, que é um comando definido pelo usuário. Esse comando ele cria apelidos para comandos pré-existentes. O uso do comando é bem simples. Basta eu abrir o comando, novo comando, colocar entre chaves o comando que eu quero abrir e colocar nas minhas próximas chaves a definição dele. Tá aí um exemplo. O comando que eu criei foi /sec e a definição dele é sequência. Toda vez que eu usar esse comando, ele será substituído por sequência. Certo? Agora nós temos uma forma mais sofisticada, que é usando essa informação que está em colchete. Essa informação ela especifica a quantidade de parâmetros que podem ser passados para o novo comando. Na definição do novo comando, o primeiro parâmetro é referenciado como jogo da velha 1 e assim por diante. Jogo da velha 2, jogo da velha 3, nesse exemplo com 3 parâmetros. Vamos para um exemplo no nosso texto, no nosso editor. Eu vou iniciar um novo comando. Feito isso, voltando para o nosso editor, nós vamos seguir este exemplo. O nome do meu comando vai ser teste, ele vai ter 2 parâmetros. O primeiro parâmetro vai ser em negrito, ele vai passar uma linha e o meu segundo parâmetro vai ser em itálico. É isto que está escrito nesse texto abaixo. Então, vamos lá. Novo comando, abro chaves e escrevo qual vai ser o nome do meu comando, que no caso é teste. Fecho as chaves. Agora eu abro e especifico qual. Primeiro eu coloco a numeração, o meu parâmetro. Eu quero que tenham apenas 2 parâmetros e agora eu vou identificar quais são eles. Tá. O primeiro parâmetro vai ser em negrito e vai ser o primeiro, como eu já havia falado. Fechei. Vou passar uma linha e o meu segundo parâmetro vai ser em itálico e vou fechar a linha. Agora eu vou fazer o teste. Abrir o parâmetro, o comando que eu criei e colocar exemplo 1 e exemplo 2. Vou passar uma linha aqui em questão de organização. Passar uma linha são 2 barras aqui no LaTeX, tá, gente? Preciso fechar. Deu um erro aí porque eu não fechei essas chaves. Muita atenção a esses erros mínimos. Já tenho o meu novo comando, primeiro sendo em negrito e o segundo sendo em itálico.
certo? Tudo como esperado, então podemos prosseguir. Aí está um exemplo que já foi feito, então posso passar. É possível redefinir um comando já existente, mas devemos tomar cuidado com isso. Às vezes acontece erro por conta desse comando, desse novo comando. O modo de usar é bem semelhante ao que já fizemos. E agora nós vamos passar e falar sobre o espaçamento entre linhas. O espaçamento entre linhas, o padrão dele é 1.0, mas nós podemos mudar de acordo com o que nós quisermos. Para nós fazermos isso, nós precisamos redefinir um comando que é o padrão da linha. Como nós vamos fazer isso? Está aqui o nosso exemplo. Primeiro, nós vamos redefinir o comando, que é o padrão de linha, e colocar o novo valor que a gente quer. Que no caso, eu vou duplicar o valor original. Eu já fiz isso aqui no meu programa, no meu editor, mas estava comentado. Vejam a diferença no artigo que estava com espaçamento de 1.0 e agora vai passar a ter um espaçamento de 2.0. Ficou bem mais espaçado o meu texto. Inclusive, ele ficou com 2 páginas, certo? Agora nós vamos falar das mensagens de erro e advertências. Durante a compilação de um texto, muitas mensagens são mostradas na tela. Algumas são meras advertências que a gente pode ignorar e outras são mostradas como os erros que a gente pode corrigir, e não só pode como deve. Todas essas mensagens são gravadas em um arquivo de extensão .log, com o mesmo nome da extensão .tex. Toda vez que nós vamos criar um arquivo no LaTeX, ele é salvo com essa extensão. E caso no nosso editor tenham vários erros, um ou vários, ele vai criar um outro arquivo com a extensão .log. É mostrado o número da linha onde foi o erro encontrado no texto. No exemplo a seguir, o erro que encontrou foi na linha 105 e consistiu na digitação do comando desconhecido. Por exemplo, no lugar do comando correto, que seria /c espaço C, eu digitei /cc sem espaço. Então, o erro será, ele vai identificar qual foi o número da página e vai te afirmar que lá tem um erro. Então, nós podemos corrigir para poder compilar o nosso programa normal. Alguns erros comuns. Um comando ou nome de ambiente digitado de forma errada. Muitas vezes, por falta de atenção, a gente digita um comando, um nome de um ambiente errado, e isso vai fazer com que tenha um problema em todo o nosso artigo. Ou a gente pode também utilizar comando de um pacote não instalado, que também vai gerar um erro. Um erro muito frequente, que na minha opinião é o mais frequente de todos, é quando a gente usa, por exemplo, umas chaves sem finalizar as chaves. Anteriormente eu fiz isso aqui no vídeo e não recomendo. Então, nós devemos prestar muita atenção. E também utilizar um caractere especial da mesma forma que se usa um caractere comum. Não podemos fazer isso, devemos prestar bastante atenção. Ou então, quando a gente inicia um ambiente e não finaliza ele. E não colocar os parâmetros obrigatórios de um comando. E por último, quando estamos fazendo algum modo matemático, alguma expressão, alguma fórmula, a gente não colocar o cifrão correspondente, sem o par correspondente. Por exemplo, iniciar uma expressão com cifrão e não finalizar ela. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e podem acompanhar, temos material de apoio, temos atividades, podemos esclarecer todas as dúvidas.
Caso você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta a nossa página, curta o nosso Instagram, nos siga lá e muito obrigada!